Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à série de entrevistas DS 60 anos. O Jornal Diário de Suzano, que comemora no próximo dia 13 de setembro, 6 décadas de fundação. Estamos recebendo os profissionais que passaram pelo Diário de Suzano durante esse período e fizeram história aqui na redação do jornal. Temos a honra hoje de receber aqui o fotógrafo Ney Sarmento, vai falar um pouco aí da história dele, o que ele está fazendo hoje, a sua passagem aqui pelo Diário de Suzano. E você pode acompanhar essa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 47456900, 47456900, ou se você preferir, deixa sua mensagem na própria live do Facebook do Jornal Diário de Suzano. Lembrando que essa entrevista está sendo ao vivo aqui no Facebook, mas você pode acompanhá-la também no canal do YouTube, no portal www.diariodesuzano.com.br, além do Instagram. Ô Ney, muito obrigado pela sua presença, ter aceitado o convite para estar aqui com a gente. De coração, queria agradecer. A gente sempre pede para o nosso convidado dar uma saudação para quem está nos acompanhando. Bom, em primeiro lugar, Edgar, eu que me sinto honrado de ter recebido esse convite para estar aqui, né? Então, boa noite, Edgar. Boa noite aos amigos que estão aí acompanhando, né? Eu acho que a gente vai ter um bate-papo bacana aqui, lembrar de boas histórias pela minha passagem aqui no Diário de Suzano. Bacana. Eu vou olhar para você e olhar aqui para baixo, aqui para o celular, mas não é falta de educação, é que já tem um pessoal acompanhando aqui a nossa live, com certeza vão fazer perguntas, e vou repassar para você. Pois não. Bom, eu queria começar então, você estava comentando antes aqui, você é conhecido no bom sentido da palavra como o dinossauro da fotografia pela sua experiência aí, né, que você tem. 44 anos já, né? 44 anos. Você falou que se aposentou, nós vamos falar depois da sua nova profissão, que é uma... Acho que as pessoas que já te acompanham nas redes sociais já até sabem, né, qual que é a sua nova profissão. Mas a fotografia, eu tenho certeza que você cumpriu a sua missão e deixou um legado incrível aqui na região do Alto Tietê. Todo mundo que vem aqui lembra de você, fala muito bem da sua pessoa e também do profissional que você foi aqui na região do Alto Tietê. Então vamos começar então falando do início aqui. Quando que você iniciou aqui no Diário de Suzano? E depois a gente conta a sua trajetória aí. Eu trabalhei no Diário de Suzano, eu entrei no ano de 1992 e trabalhei até meados de 94. E foi uma situação interessante, eu era fotógrafo freelancer na época, né? Não tinha nada fixo. E um belo dia eu abro o Diário de Suzano, olho na página de classificados, está ali um anúncio. O Diário de Suzano contrata repórter fotográfico. Por que não, né? Eu morava em Suzano na época, eu morava uns 3 quarteirões do jornal. Saí, fui até a recepção do jornal, me apresentei e pediram para eu aguardar que o responsável iria vir fazer uma entrevista. Aí quando aparece o responsável era o Nilson Amâncio, né, um velho amigo aí também. Ele me olhou assim, levou um susto e falou: "Você está procurando emprego?" Eu tô, né? Todo mundo precisa procurar emprego um dia, né? E aí ele falou, virou para a recepcionista e falou: "Olha, cancela a publicação do anúncio amanhã que a gente já tem algum fotógrafo." Então eu tenho uma gratidão enorme pelo Nilson, pela família Moraes, todos os irmãos, gosto deles. Quando eventualmente a gente se encontra por aí, é sempre risada, é sempre lembranças bacanas. Tenho um carinho muito grande pela família Moraes, que foi muito importante para mim. Ney, como que era fotografar na época, os anos 90, né? Você estava até comentando antes aqui, você usava filme, né? Como que era o procedimento lá? Ainda naquela época a gente fotografava em preto e branco, a maioria das fotos. Os jornais com páginas coloridas eram raros na época, páginas. Muito pouco. Às vezes a sua capa e a contracapa, né? Na época que eu entrei no Diário de Suzano, ele ainda era todo em preto e branco, não tinha nenhuma página colorida ainda, nem a capa. E a gente só tinha um tipo de filme para usar, né? Não tinha nem, como é hoje, você tem o digital, que você muda o ISO de uma chapa para outra. Você tinha o filme que era o famoso Kodak 3x Pan,
400, que os fotógrafos antigos aí devem... E a máquina era qual que vocês usavam? Era o famoso Fusquinha das câmeras fotográficas, que era a Pentax Camil. Pentax Camil é o Fusquinha das câmeras. É aquela assim que não quebra nunca. Sabe? Que é um pé de fácil para arrumar as peças. Tudo. E aí, às vezes o fotômetro não funciona e a gente é daquele tempo que você olhava para o céu e sabia qual era a regulagem que você tinha que fazer. E dava certo, funcionava. E era, eu digo assim, que é aquela coisa ainda do... A época era do jornalismo romântico. Né, que a gente chegava na redação por volta de umas 9 da manhã e ia embora à meia-noite, porque você ficava esperando lá no Parque Gráfico sair os primeiros exemplares para você sujar a mão de tinta, não é? E abrir aquela página e ver a sua foto publicada com o seu nome e falar, puxa, eu cumpri a missão hoje. Né? Então hoje existe um imediatismo, as notícias são o tempo todo, né? Hoje você esperava até o dia seguinte para você saber o que estava acontecendo. Na época você esperava até o dia seguinte para saber o que estava acontecendo, né? Uhum. E a gente tinha aquela coisa do Você jornalismo. Não via foto, né? Você fazia a foto, não via sua foto. Tinha que esperar o laboratorista revelar. O laboratorista era a gente mesmo. Você mesmo. A gente dirigia a viatura do jornal como repórter, né? Era o fotógrafo que dirigia a viatura. Você ia lá, fotografava, cavava as informações, as matérias daquela equipe bacana, voltava para a redação, você tinha que revelar o filme, fazer a folha de contato, subir para a redação, mostrar para o editor, né, voltar, revelar a foto. A gente ainda tinha que revelar a foto na época, no tamanho que ia sair na página, para depois ser feito o fotolito dela, né, e para sequente impressão, né. Mas era muito gostoso, isso era coisa do jornalismo romântico, que é uma coisa que eu guardo assim de coração, que era, legal, né? Era muito bacana. A gente estava falando de você, Henrique Mioto, que está mandando mensagem aqui, antes de começar aqui a entrevista. Ele está falando, meu parceiro de pautas na região, abraços dele. Exatamente. Ele está falando exatamente que você falou do Henrique, né, que você saía com ele para fazer a gente saía todos os dias, a gente fazia Itaquaquecetuba, Ferraz, Poá, Mogi, né? A gente percorria a região toda, todos os dias a gente tinha que voltar até a hora do almoço. Ney, você lembra das fotos assim que você fez na época, aqui no Diário de Suzano, as fotos mais difíceis que você lembra, assim, um episódio que você fala, puxa, que esse episódio me marcou assim, bastante? Você sabe que existia na época no Diário de Suzano um projeto que se chamava Você Conhece Suzano? Ele saía todas as sextas-feiras, né? Cada quinta-feira a gente visitava um bairro da cidade, onde a gente iria procurar os moradores antigos, conhecer a história desse bairro contado pelos moradores que viviam nos bairros há 20, 30, 40, 50 anos até, né? Até antes da emancipação política da cidade. E aí essas matérias eram muito bacanas de fazer, porque você conhecia as pessoas e as pessoas começavam a contar sobre a história daquele bairro e se emocionavam das dificuldades do início. E essas matérias também, lógico, acabavam tendo um viés de reivindicação para melhorias e tal, que era uma outra situação da matéria. Mas assim, foi muito bacana, por exemplo, conhecer o bairro do Baruel, que é o berço da cidade. Era o Marco Zero lá, né? É o Marco Zero, e você conhecer a pessoa que era responsável por cuidar daquela igrejinha e abrir, mostrar as imagens que são guardadas ali com tanto carinho, com tanto zelo, conhecer o bairro, né? Mas assim, que causavam uma emoção, na verdade, eram os bairros que tinham mais carência. Geralmente uns bairros mais distantes e bairros que, na verdade, estavam indo em formação, você tinha uma população mais carente, socialmente mais com dificuldades, né? Então você encontrava situações assim de crianças vivendo em situações precárias. E eu juntei um material
tão grande nesse sentido de crianças que na época virou uma exposição de fotos que o jornal apoiou, que se chamava Crianças em Preto e Branco. Ficou exposto ali no Carlos Morricone, né, o Centro Cultural. O Centro Cultural, e foi um trabalho bacana que foi o resultado de bairros e bairros e bairros que a gente visitou e foi captando essas imagens. Conheceu bastante Nossa. o bairro de Suzano, então. Rodei muito. E era essa coisa que eu te falei, da gente mesmo dirigir a viatura, o repórter do lado, e a gente procurando e discutindo, aquela parceria bacana, né? De você dividir com o repórter aquelas emoções. Né? Ney, depois que você saiu do Diário de Suzano, você percorreu alguns outros órgãos de imprensa e também trabalhou no poder público, né? Queria que você falasse um pouco. Eu saí do Diário de Suzano, eu já havia trabalhado na Prefeitura de Suzano, na assessoria de imprensa, antes do Diário de Suzano. Aliás, eu tenho um cartel de 8 prefeitos, né? Eu trabalhei com Firmino José da Costa, Pedro Ishida, Estevão Galvão, né, Paulo Tokuzumi, depois saindo daqui o José Rodrigues Feital em Salesópolis, aí Jorge Bertaioli e Marcos Melo, né? Então eu saí da prefeitura de Suzano, fiquei um tempo trabalhando como repórter, como fotógrafo freelancer. Vim para o Diário de Suzano, tive essa experiência bacana aqui, que foi muito bom assim. Saindo daqui fui para a prefeitura de Suzano novamente, né? E aí fui percorrendo, saindo da prefeitura de Suzano, eu fui para o jornal Mogi News, que na época estava naquele processo de mudança de jornal semanal para diário, eu peguei essa transição lá, fiquei 5 anos lá. Saindo de lá, voltei para o Diário de Mogi, que era um jornal que foi o primeiro que eu trabalhei em 1981. Né? Do jornal Diário de Mogi, fui para a prefeitura de Mogi, fiquei 16 anos lá, até janeiro desse ano, quando eu me aposentei. Você falou que você se aposentou, né? Depois vamos falar da sua nova função aí, da sua nova profissão. Você já praticava já antes, né? Já. Eu queria que você falasse um pouco da sua experiência em jornal impresso, muito grande, né? Falasse um pouco da importância da fotojornalística hoje, do fotojornalismo, até como forma de prestação de serviço para a sociedade. Como que você vê hoje a passagem aí dessas mudanças que estão ocorrendo, transformação que estão ocorrendo na parte digital da fotografia também? Se você englobasse tudo isso, falasse um pouco da sua experiência. Eu voltaria um pouquinho no tempo na fotografia para poder colocar essa importância. Você tem uma grande revolução na fotografia quando a Kodak lançou os filmes de rolo, que até então eram chapas, né? E a coisa era muito mais complicada. Então a Kodak conseguiu dar uma popularizada na fotografia com as câmeras mais compactas, filmes de rolo, a coisa começou a crescer. Aí você tem uma outra revolução na fotografia, que é o digital, que já facilitou o trabalho, né? E você tem hoje os smartphones, que daí a coisa é para todo mundo mesmo, né? Mas eu acho que aqueles fotógrafos que foram formados na época do filme, eles têm uma visão totalmente diferente da importância da fotografia como documento, como testemunha ocular da história, né? A fotografia digital hoje ela é muito assim, ela não tem, parece que não tem a mesma importância documental. Ela é aquele momento, passou, já era. Você tem aplicativos até que apagam a foto, né, depois de 24 horas. Então eu acho importante essas gerações novas de fotógrafos terem essa consciência da importância da fotografia como documento, como história, como ferramenta de reivindicação, como ferramenta no jornal de fiscalização dos poderes, por exemplo, de você enxergar isso, como é importante. Tem um livro que marcou a minha vida, que me fez ter essa paixão pelo fotojornalismo, que é um livro da década de 70, que se chama Testemunha Ocular. Esse livro, não sei se você já tem conhecimento, é um livro fantástico que mostrava as melhores fotografias publicadas, né,
na época, é de importância histórica e mundial. E aquilo, quando eu li aquele livro, virei aquelas páginas, eu enxerguei a importância da fotografia. E saí da fotografia de casamentos, eventos, aniversário e fui para o fotojornalismo, que mudou a minha vida, a minha visão assim completamente. É diferente, né? A foto em movimento, né? É o que você falou, foto histórica, né? Histórica. Tem alguém assim que você gostaria de fotografar assim na sua carreira, assim, que você acha que você não conseguiu? Falou, puxa, eu queria muito ter feito aquela foto que eu não... Você sabe que eu trabalhei no fotojornalismo muito na área mais política, né? Uhum. Eu fotografei Laudo Natel, Jânio Quadros, Franco Montoro, Orestes Quércia, Mário Covas, todos esses grandes governadores e ex-presidentes. Olha, eu gostaria de ter fotografado o Papa quando ele esteve no Brasil. Eu não tive essa oportunidade. O João Paulo, né? Uhum. E foi algo assim que eu tinha uma vontade muito grande de ter fotografado, não tive essa oportunidade. Foi algo que me marcou assim na época, realmente. Bacana. Olha, eu vi uma vez, você colocou nas suas redes sociais, da importância do fotógrafo não só fazer foto, mas saber se comunicar, escrever, né? Sim. Às vezes o fotógrafo tem alguns que pensam que é só fazer foto e não precisa fazer legenda, né? Queria que você comentasse um pouco dessa importância, porque principalmente quem trabalha em jornal, ele é repórter fotográfico. Ele tem que ter essa visão, essa consciência de que ele é um repórter fotográfico, ele é um repórter de imagem. Você tem um repórter de texto, você tem um repórter de imagem. Ele é repórter também. E o Sebastião Salgado, que é uma sumidade, é o mestre, né? Ele tem uma frase que diz: você não fotografa com a sua câmera, você fotografa com toda a sua cultura. Uhum. Então, toda a sua cultura, você remete desde dos primórdios da sua vida, desde do prezinho, desde lá quando você entrou na escola e começou a aprender a ler e escrever. Toda a cultura que você adquiriu até o dia que você se torna fotógrafo é a cultura que vai refletir no resultado das suas fotos. É importante que o fotógrafo vá a exposições. Hoje em dia a coisa é tão online, fica muito mais fácil. Antes a gente tinha que sair daqui e ir para São Paulo para ver uma exposição de algum fotógrafo de renome. Hoje você entra na internet e você vê tudo. Então o fotógrafo tem que adquirir essa cultura, tem que ver o que os grandes fotógrafos estão fazendo e ler muito, se informar muito. Eu acho fantástico quando encontro um fotógrafo que, além de fotografar, ele também escreve. Que ele tem essas duas funções, porque você percebe que ele precisou se preparar melhor para isso. Eu encontrei na minha trajetória muitos fotógrafos que não tinham essa visão, e aí se perdem. Com o passar dos anos, falam, pô, mas cadê o fulano? Né? Porque precisa se aprimorar. Isso é muito importante, isso é fundamental para o resultado da fotografia. Sim. Bom, tem mais mensagem aqui, a Márcia Dias, né? Márcia, grande amiga. Guerreira Dias, está falando aqui, ó. Além de ter produzido fotos maravilhosas e dignas de capas, o Ney era um parceiro nas reportagens, se interagindo com o repórter na produção e execução das fotos. Isso é importante também, né? Muito. Você ter a sintonia com o repórter, porque tem que se comunicar os dois e o motorista também que sai também, né? Essa coisa da equipe é fundamental, entender que o motorista faz parte da equipe. Sim. E ele vai influenciar no resultado também. Muitas vezes eu vivi situações, até com a Márcia Dias mesmo, que a gente fazia matéria policial e às vezes você estava numa situação de um crime que aconteceu, tinha lá às vezes uma vítima fatal que você tinha que fotografar. E a repórter, no caso a Márcia Dias, estava lá tentando com a polícia conseguir as informações, e eu tentando captar as imagens, que numa situação dessa nem sempre é fácil, né? É difícil, é complicado isso, uma situação de crime, de morte. Sim. E o motorista é aquele cara que fica no bastidor, mas ele faz parte da equipe. Muitas vezes ele vem de cochicho no seu ouvido e fala, olha, eu ouvi tal pessoa ali falar assim, 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 que estava no meio do povo ali, dá uma... Quer dizer, ele participa, ele faz parte da equipe, você tem que entender que são três, motorista, repórter e fotógrafo.
E o resultado da matéria é o entendimento dos três. Né? Não adianta o repórter de texto ter tido uma visão e o fotógrafo outra, depois a coisa não casa. No final o resultado vai ser lamentável. Fica sem sintonia, né? E você falou que até trabalhou com os prefeitos, passou pela política, né, no trabalho quase de assessoria política, né, de fotografia. Sim. Qual que é a diferença? Você ficou 16 anos também na prefeitura de Mogi. A diferença que você vê hoje do trabalho do fotógrafo na prefeitura em relação ao jornal impresso? Em relação à assessoria de imprensa, a gente brinca, né, que ele fala que a gente passa para o outro lado do balcão. O outro lado do balcão. Você não pode enxergar também, lógico, os colegas de profissão que estão em jornal como inimigos, não é isso. Sim. Na verdade, você, na assessoria de imprensa, você tem que ser um facilitador do trabalho deles, dos colegas de imprensa. Né? E muitas vezes eu brincava, principalmente na prefeitura de Mogi, que eu fiquei tanto tempo lá, que o nosso trabalho era pintar tudo de azul. Né? Tudo é lindo, né? Porque você tem que vender o seu peixe. Você tem que vender o peixe institucional, né? Você tem que vender o peixe no caso, prefeito que você assessora. E você vai fazer o melhor que você puder dele. Eu era o responsável pela imagem do prefeito na imprensa. Né? Porque até chegando aqui na redação, eles comentaram que usaram muito o material fotográfico, acho que até hoje deve ter alguma coisa. Quer dizer, então, a imagem do prefeito, no caso, sou eu que estou produzindo, eu que estou dando a cara dele. Né? Tem um fotógrafo que eu admiro muito, que é o fotógrafo do Barack Obama, que é o Pete Souza. Cara, se você olhar o que esse fotógrafo construiu de imagem do Barack Obama, é um negócio fantástico. Ele é, assim, para mim, uma referência nesse segmento específico. As fotos de Barack Obama, as imagens dele são fantásticas. E tem esse cara, o Pete Souza, que é, assim, fantástico. Então eu acho que se você conhecer o trabalho desse cara, você entende tudo. Que é o trabalho de assessoria de imprensa política. E a foto pode distorcer também a imagem, né? De repente pode você pega a foto do cara com o dedo no nariz, alguma coisa assim. Na época que eu trabalhava no jornal, muitas vezes eu fui incumbido. Falar, olha, você vai participar de uma entrevista com o fulano e eu quero que você traga a imagem dele de todo tipo. Inclusive coçando o nariz, fazendo qualquer coisa, careta, tudo. Né? Porque depende muito do teor da matéria, né? Então essa coisa de você ir pautado também é bastante interessante. A foto vai encaixar de acordo com o texto lá, né, que você faz. Você passando pela política, pela prefeitura, você nunca foi convidado para ser candidato a alguma coisa assim, não? Já foi? Não, nunca. Eu sempre me mantive na postura técnica. Eu estou aqui como fotógrafo, né? Sempre me mantive, o meu trabalho é de bastidor. Eu nunca tive nem a intenção. Né? Uma vez até um vereador de Mogi falou, Ney, você é mogiano? Eu falei, não, eu sou joseense. Puxa, vamos te dar um título de cidadão mogiano? Eu falei, puxa, eu agradeço de coração, mas eu detesto aparecer. Eu me senti assim, que tinha feito muito bem o meu trabalho, quando eu apresentava uma foto e a pessoa olhava e falava, nossa, eu nem vi você fazer essa foto. Eu falo, é isso. O fotógrafo não tem que aparecer. Quanto ele menos aparecer, melhor ele faz o trabalho dele. Sim. E tem alguma... hoje você acompanha, você falou que acompanha as fotos, né? A gente queria a sua opinião sobre as fotos que saem hoje na grande imprensa, como que você vê hoje as fotos. Tem alguma foto bonita assim que você viu ultimamente, você falou, puxa, essa foto é realmente uma foto bacana, assim, que você lembra que você viu nos últimos dias aí? Olha, Edgar, eu, sendo sincero mesmo com você, hoje eu moro no meio do mato. Né? Está morando em Guararema, né? Em Guararema, numa chácara escondida. A minha internet lá é via rádio.
Você tem uma noção ainda. E as únicas imagens que eu tenho acompanhado, né, nesses últimos dias foram das Olimpíadas, né? E na verdade acabaram me chamando mais atenção, assim, aquela coisa de você não ter o público. Uhum, sim, é interessante, Né? isso. É uma coisa que choca, né? E a gente vê hoje, sempre o que impera nas notícias de hoje é Covid e Bolsonaro. Né? Você está sempre girando em torno disso e até confesso que chega um momento que você fala assim, poxa, cansa. Não consigo nem respirar. Às vezes acho que eu não quero nem ver muito. Vou esperar um pouco. Você falou do Sebastião Salgado, né? É. Tem algum fotógrafo assim que você fala, esse é o top? Sebastião, tem aqui, ó. Sebastião Salgado, Araquém Alcântara, até veio aqui com a gente. Fantástico. Sebastião Salgado e Araquém Alcântara, eu acho que no Brasil são assim referências para a gente realmente observar, estudar, são para você acompanhar mesmo. Como eu iniciei na fotografia na década de 80, a gente tinha o pai do fotojornalismo, que é Henri Cartier-Bresson. Uhum. Então, se você olhar os trabalhos dele, também é assim, é muito atual ainda. A visão de fotojornalismo, ele criou esse conceito de fotojornalismo e é um cara para você estudar também. E ele tinha essa condição de ele não aparecer. Raríssimas fotos você encontra dele. Ele fazia questão de ser totalmente discreto. Ele usava uma câmera Leica pequena, já ajustada numa velocidade média, uma abertura média, uma distância de foco média, que ele pudesse fotografar quase tudo. Então ele estava ali com o seu casaco, a câmerazinha no bolso, ele tirava, às vezes nem olhava para fotografar. E a Leica, ela não faz nem barulho, né? Não faz nem o clique. Ela é uma câmera muito bacana. E tem imagens fantásticas, ele é demais. Qual que é a foto mais difícil de se fazer, assim, que você vê que do seu tempo de experiência, que você fala, puxa, essa foto é difícil fazer? Alguns fotógrafos que vieram aqui falaram até você citou também a questão do governador, quando vinha o governador aqui para a região, aquela loucura, né? Você tem que buscar o espaço para sair a foto, aquela correria. Quando vem ministro, presidente, é a mesma coisa. Mesma coisa. Sabe que nessas situações é interessante que antes de chegar, vamos usar como exemplo um governador. Antes do governador chegar, está ali aquele batalhão de fotógrafos e cinegrafistas, e a gente meio que conversa. Olha, gente, quando chegar o governador, vamos ficar todo mundo numa boa, né? Vamos fazer todo mundo junto, ninguém empurra ninguém. Na hora que o cara sai do carro, acabou essa conversa. É cotovelada, é dedo no olho, é o que... E eu sempre busquei sair desse batalhão. Porque você observa, assim, numa estação, o governador caminhando e aquele batalhão de fotógrafos andando de ré, né? Fotografando, filmando, aquela loucura, todo mundo fazendo igual, a mesma coisa. E eu saía desse batalhão, eu ficava de fora, eu ficava longe, ficava do outro lado. Porque daí você faz o diferente. Né? O Sebastião Salgado tem um fato na vida dele que foi fundamental, né? Quando ele fotografou o atentado do presidente Ronald Reagan. Né? Ele estava no batalhão de fotógrafos e aquilo estava incomodando ele. Ele saiu, ele deu a volta e foi no lado contrário. A intenção dele era fotografar o presidente e o batalhão de fotógrafos. E ele foi o fotógrafo que pegou o melhor ângulo do atentado, por causa dessa postura dele de fazer diferente. Certo, bacana. E o fotógrafo corre risco, né? Dependendo da pauta que ele vai, até de vida, né? O cara riscos de todo tipo, situações, principalmente em pautas policiais, assim, eu já sofri ameaças, né, de você estar num bairro onde aconteceu aquele crime, que é um bairro que já tem uma vulnerabilidade social grande, às vezes uma taxa
de criminalidade acentuada lá, e você tá lá e encostar alguém e falar, olha, cai fora daqui, porque senão vocês vão levar tiro aqui. Eles usam as gírias, né, das próprias. Mas teve situações que foram até cômicas, assim. Uma vez eu estava fotografando o desassoreamento do Ribeirão Una. Então a máquina vai puxando aquela lama do fundo do rio e jogando para a margem. E aquela lama já tinha uma altura, já quase 2 metros, né, margeando o rio. E aí eu cheguei lá para fotografar com uma bota de borracha que vinha até o joelho. Olhei aquela lama, parecia seca, né? Falei, acho que dá para andar ali, né? E fui caminhando. Chegou numa determinada distância, uma perna minha afundou até o joelho, né? Falei, e agora, o que eu faço? Né? Bom, eu vou pisar aqui e vou tirar, né, a perna. A outra perna afundou, também até o joelho. Eu tive que tirar o pé da bota, deixar a bota lá, porque não sai mais, né? Aquilo a bota entra e a lama faz assim, né? Eu voltei descalço para a redação, né? Eu falei, nossa, e eu estou no meio do mato aqui e não tinha nenhum repórter, eu tinha ido sozinho com a viatura. Eu falei, meu, se eu afundo mais daqui eu vou morrer, né? Já não tinha ninguém para te ajudar lá. Ninguém para ajudar, né? Rapaz. Ô, Ney, vamos falar agora então da sua nova profissão. Você se aposentou da fotografia, então? Queria que você falasse um pouco dessa sua decisão, né? Você até falou que a sua contribuição que você conseguiu deixar aí. Somados aí entre fotografia e fotojornalismo, eu tenho 44 anos de profissão. Então, chega um momento na vida assim que eu acho que eu cheguei à conclusão de que eu já tinha dado a minha contribuição. Porque eu sempre disse que fotografia, fotojornalismo especificamente, não é profissão, é uma missão. Você tem que ter consciência de que é uma missão, que você contribui para a sociedade. E o fotógrafo de jornal, ele não tem dia, ele não tem hora, ele não tem final de semana, ele não tem nada. Ele tem que estar onde a notícia está acontecendo. E depois de fotojornalismo 40 anos, os 4 anos que eu tinha trabalhado antes em outro tipo de fotografia, eu falei, bom, acho que estava meio já próximo de me aposentar mesmo, né? E eu vim me preparando para exercer a minha segunda paixão. Marcenaria foi algo assim que sempre foi a minha segunda paixão, sempre tive admiração, mas eu não tinha conhecimento quase nenhum. Então, nos últimos anos, eu vim me preparando para fazer essa transição, fazendo cursos, estudando, comprando material, equipamentos, até chegar a esse ponto que eu me aposentei, né? Deixei a prefeitura de Mogi com essa mudança de governo, né? Veio tudo a calhar porque já era a minha intenção, a minha marcenaria já estava pronta e eu vim exercendo essa profissão que é a minha segunda paixão e é algo assim que em certos detalhes até se compara a fotografia pela paixão, pelo que você consegue construir com as suas mãos. A fotografia com o olhar, a marcenaria com as mãos. E você tem Você falou, a sua marcenaria é na sua casa mesmo? Não? É em casa. É na sua casa. Eu tenho espaço lá para isso, eu moro em uma chácara, então eu não tenho nem problema de fazer barulho, né? Porque as máquinas são barulhentas e tal, então eu tenho essa tranquilidade, essa paz para estar lá fazendo tudo. E eu trabalho especificamente na linha da reutilização, do reaproveitamento, com peças de madeira de demolição, de pallets, de árvores que eventualmente são mortas, caem por ação do vento e tal. Eu tenho essa questão do respeito ao planeta. Eu não derrubo uma árvore. Uhum. Caiu, a gente reaproveita ela. Você tem peça pronta e tem por encomenda também? Eu trabalho com encomendas e com peças prontas que são criações minhas. Certo. Né? E você tem uma página no Instagram, né? Tem uma página no Instagram. Vamos deixar então o endereço para o internauta, quem quiser acompanhar lá suas Claro. peças, né? Vamos lá, queria que você falasse aí. É a Gaia Arte Madeira. Gaia é a Mãe Terra,
Sim. Então eu acho que essa linha que eu trabalho de reaproveitamento, de respeito ao planeta, de reutilização, tem tudo a ver com esse nome. Então, os amigos aí que puderem dar uma olhadinha no Instagram, Gaia Arte Madeira é a minha página de marcenaria, que é a minha nova profissão. É isso aí. Você tem uma disciplina assim, de produção de peças por mês ou por semana ou não? É meio que... Tenho sim. Como que eu costumo ter uma responsabilidade muito grande com a questão do prazo. Quando eu recebo uma encomenda e eu estabeleço com o cliente esse prazo, eu vou respeitar isso à risca. Porque é difícil se você começa a ganhar uma fama daquele profissional que não cumpre prazo, que a gente brinca o marceneiro enrolão, né? E muitas pessoas já devem ter vivido essa situação de contratar algum serviço assim e a coisa nunca fica pronta, né? Então eu tenho uma disciplina muito grande de pegar as encomendas, fechar o mês. Bom, essas encomendas aqui eu vou levar 30 dias para dar conta delas. E eu não pego mais nada. É isso. Né? Eventualmente, se sobrar um tempo aí, é que eu crio as minhas peças, que eu começo a jogar no mercado aí por minha conta. E o olhar de fotógrafo ajuda muito, né? Nessa produção, né? Ajuda muito. Porque quando a gente saía para uma pauta de fotografia, para uma matéria, você sai pautado pelo editor. Né? Então você sai e no percurso você vai criando na sua cabeça a fotografia que você vai fazer. Você vai imaginando. Muitas vezes você chega lá e não é nada daquilo, né? A situação é totalmente outra. Mas você já vai imaginando o resultado. Né? E na marcenaria também você vai enxergando o resultado final. Eu já criei na minha cabeça como que vai terminar aquela peça. Eu só vou fazer acontecer. Aliás, sobre a fotografia, eu acho que muitos profissionais devem ter sentido essa mesma situação, algo que eu chamava de momento mágico. Você está fotografando e tem aquele clique que você fez, e o fotojornalismo tem muito essa coisa da fotografia em movimento, que você sente que você fez a foto, é essa foto. É o momento mágico que eu chamo. Você fala, nossa, é isso. Eu não preciso nem fotografar mais. Eu já fiz a foto. Eu não quero nem ver ali no digital. Não, eu não quero nem ver. Eu tenho certeza que é essa foto. Você vai meio que prevendo também, às vezes, o que vai acontecer, né? Sim. O que você falou, né? Você vai na sequência já do que está acontecendo. Bom, no Gaia Arts, tem telefone lá no Instagram, você quer deixar? Ou... Tem o meu telefone. Vamos deixar então o seu telefone. Tá, que meu telefone, meu celular, eu estou com ele esse número acho que quase uns 20 anos, então é mais público do que se possa imaginar. Que é 11, né? 986195432. O pessoal pode entrar em contato comigo, WhatsApp, ligar mesmo, né? E a gente conversa a respeito de marcenaria e eventualmente aí a gente pode até falar de fotografia também, mas eu prefiro falar de marcenaria hoje em dia. O seu equipamento, você falou que... Vendi tudo. Você vendeu o equipamento? Vendi tudo. Foi assim, eu encerrei esse ciclo na minha vida. Né? Tá cumprido. Né? E eu tomei essa decisão, vamos desfazer de tudo. Né? E eu estou feliz assim. Eu não sinto falta, eu sinto uma gratidão enorme por tudo que a fotografia me deu, por tudo que a fotografia me proporcionou de experiência de vida, de cultura, porque quando você trabalha em jornal, você adquire uma cultura geral ampla de muitas coisas, você faz pauta sobre tudo, né? Então eu tenho uma gratidão enorme por tudo que a fotografia me proporcionou, por todos os jornais e assessorias de imprensa que eu trabalhei, por tudo que eu aprendi com as pessoas com quem eu trabalhei. Mas eu encerrei o ciclo. Mas você já passou no teste, por exemplo, está andando na rua de carro a pé e vê um episódio lá e dá vontade de ir lá fotografar? Ou... Já é interessante, assim, viajando com a minha esposa, né? Não foi uma cena de fotojornalismo, mas assim, uma paisagem maravilhosa, e ela me olhar assim e falar, você não vai fotografar? Eu falo, claro que eu vou, o celular está aqui, ó. Como todo mundo, eu vou pegar o celular
e eu vou fazer o clique aqui, né? De dentro do carro, hein? Presta atenção, vai ficar bom, confia em mim. Legal. Ô, Ney, tem mais mensagem aqui, ó. Vamos lá. O Maurício Sumia, aprendi muito com o mestre Ney, grande abraço. E o Oswaldo Birk, né? Grande Ney, forte abraço. Né, pessoal? O Maurício Sumia, aliás, diga-se de passagem, ele foi o fotógrafo do meu casamento, né? Eu confiei ao Maurício Sumia as fotos do meu casamento pela qualidade do trabalho dele, o fotógrafo excepcional. Bacana. E a qualidade dele também como pessoa, né? Sim, sim. Ele é fantástico. Esteve aqui. E o Oswaldo Birk. Oswaldo Birk, esse cara é fantástico, hein? Como pessoa. Trabalhos dele. Esteve aqui também, eu sou fã das fotos dele que eu vejo. O Oswaldo Birk é fantástico. Grande Oswaldo Birk. Bacana. A gente está caminhando para o final, né? Mas eu queria que você falasse um pouco, como que foi para você a questão da pandemia? Você ficou mais em casa? Deu para ficar em casa, trabalhando no home ou não? Como que você tratou essa questão? Eu brincava ainda, como eu peguei o início da pandemia ainda trabalhando na área de fotografia, na prefeitura de Mogi, eu brincava com o pessoal que falava, puxa, eu sou o único que não posso fazer home office. Né? Não pode mesmo. O fotógrafo não faz home office. Não faz, né? A gente ainda não consegue. Não dá para fotografar de casa. Não dá para ter um drone que eu possa mandar a câmera a 2 km de distância, né? Não dá. Então eu brincava, eu tenho que estar presente, né? Então, mas foi assim, além da questão dos cuidados que a gente tem que ter com a nossa saúde, com se resguardar, né? Eu peguei uma campanha eleitoral, né? Já foi uma campanha diferente por causa da pandemia, com muitas restrições, mas em termos de foto, você ter que fotografar uma pessoa de máscara, ela de máscara, e a única coisa que você tem é o olhar da pessoa. Então você vai buscar no olhar da pessoa o que você está querendo exprimir na matéria que você vai fazer. Você não tem mais o resto do rosto para você montar uma imagem, para você buscar uma expressão. É só o olhar. Então se você quer a pessoa sorrindo, você tem que conseguir captar no olhar dela o sorriso. E isso é outra história, é outra situação, mudou tudo, né? Outra experiência, né? Sim. Vamos lá, Simone Leone, Ney é fera, né? Simone, que quando você entrou, ela é editora-chefe, né? Simone veio aqui também, um abraço. O Marcos Soares, o Ney é um excelente profissional, atua num mundo político como poucos, sempre conseguindo a melhor imagem no meio da multidão. Sim. Parabéns pela carreira. O Marcos Soares foi um amigo que eu ganhei lá na prefeitura de Mogi, né, na gestão do prefeito Marcos Melo. Ele foi secretário, fez parte do secretariado. Grande pessoa, grande figura, um cara bacana mesmo. E a Simone Leone foi minha editora no Diário de Suzano, há 29 anos atrás. Ela era editora-chefe e editora da página de polícia. Né? Verdade. Bom, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse, sempre o pessoal sabe, quando algumas pessoas souberam que você vinha aqui, pedindo para você deixar dicas para quem está começando na fotografia. O que ele tem que fazer? Tem que comprar um equipamento bom? Tem que fazer curso? O que você pode deixar de dicas aí para o pessoal que está começando? Olha, eu sou de uma escola da fotografia que era muito pouco importante o equipamento que você tinha. A qualidade do equipamento, a quantidade de lentes, a versatilidade das lentes que você tinha, era muito mais importante o olhar do fotógrafo. E aí a gente volta naquela história do Sebastião Salgado. Você não fotografa com a sua câmera, você fotografa com toda a sua cultura. Então os fotógrafos de hoje adquiram cultura. Leiam muito sobre fotografia, vejam muitas exposições, leiam muito sobre tudo, na verdade. Porque quanto mais cultura, quanto mais experiência de vida você adquire, melhor você vai fotografar. Essa eu acho que é a dica, assim, não se preocupe tanto com a qualidade do equipamento que você tem. Isso é secundário. Muitas vezes eu tive só a famosa Pentax Camil para fotografar e uma lente 50mm. E é a lente assim mais básica do que isso, impossível. E era isso.
produza com aquilo. Se a gente tivesse em mãos uma caixa de sapato com um furinho, a gente ia fazer a foto. Então não importa. O que importa é o seu olhar. Verdade. Ô, Ney, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse sua mensagem final. Então, te agradecendo, obrigado de coração você ter vindo aqui, aceitado o nosso convite. E para a gente encerrar, eu queria que você deixasse sua mensagem final aí, tá bom? Obrigado mais uma vez. Olha, eu agradeço esse convite. Eu me senti assim, muito feliz, muito honrado de ter lembrado do meu nome, de eu ter tido essa oportunidade de estar aqui hoje. Agradeço mesmo de coração ao Edgar, à família Moraes, e agradeço por ter tido essa experiência de trabalhar no Diário de Suzano. E eu, eu trabalhei no Diário de Suzano quando ele era um jovenzinho, de mais ou menos 30 anos. Recém-diário, né? Porque foi 87, né? Foi, exatamente. Então, eu fiquei muito feliz e vou estar acompanhando. Na verdade, eu comecei a acompanhar já há algum tempo atrás essas entrevistas e vim assistindo. Poxa, foi muito bacana. Muito boa essa experiência de estar aqui com vocês. Obrigado mais uma vez, Ney. Obrigado. Bom, e assim encerramos a entrevista com o marceneiro agora. Marceneiro, Ney Sarmento. Queria agradecer você, amigo internauta, que participou conosco dessa entrevista, e até o próximo vídeo.